Tudo bom, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo esses ovos? Fiz agora, nesse vídeo, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Será que é bom? É o que vamos ver agora. Eu vou abrir para você. Brigadeiro e amendoim. Ó, tá vendo? Crocante. Você vai aprender hoje como fazer esse ovo de Páscoa para melhorar a sua saúde, para que você não precise, nessa Páscoa ficar ali com vontade, ou tá de regime, ou você é diabético, não pode comer açúcar, ou até mesmo você que não pode comer lactose nem glúten, para que você não fique com vontade. A receita é muito simples, apenas com 3 ingredientes base para você fazer, que eu já vou dizer agora. Se você estiver em casa, hoje mesmo já sai esse ovo de Páscoa. Você vai precisar de xilitol, que é o adoçante dietético à base de milho, E é um adoçante que não faz mal, super legal, baixo índice glicêmico. Você vai precisar de óleo de coco, é um óleo maravilhoso, já fiz vários vídeos sobre ele, falando dos benefícios do óleo de coco, e do cacau 70% ou 100%. Ou seja, uma receita simples. Por incrível que pareça, desse incrível trio, você vai ter um ovo de Páscoa, bombom, chocolate, você pode fazer o que você quiser. E o recheio fica por sua conta. Você vai acompanhar comigo esse vídeo, ele é super ilustrativo e no final você me conta o que você achou. E por que eu tomei essa iniciativa? Porque eu sou uma pessoa que não posso comer glúten, não posso comer lactose, tenho várias restrições. E toda a Páscoa, gente, é a mesma história. Ou eu vou lá e como aquele chocolate industrializado, ou a gente fica correndo atrás de uma coisa que dê certo para o meu organismo. Só que o que eu entendi é que quando você vai buscar algo que não tenha lactose, que não tenha glúten, que não tenha açúcar, tem milhares de ingredientes ali, químicos, que não fazem bem para a saúde, que você nem sabe o que é, não é verdade? Então, hoje você vai aprender a fazer uma coisa na sua casa, que é para o resto da vida você vai matar a vontade de comer chocolate, vai ficar uma delícia, você vai ficar com saúde, E principalmente, você vai ficar livre dos aditivos químicos, que isso é o mais importante. Então acompanhe esse vídeo comigo e depois me conta o que você achou. Para fazer o ovo de Páscoa, a base é a mesma, o que vai variar mesmo são os ingredientes que você vai colocar para dar um sabor diferente, tá bom? Daqui a pouco eu falo para vocês, ó. Nós vamos precisar de chocolate meio amargo, 70% ou 100%. Vamos precisar de xilitol, que é um adoçante dietético, Mas ele não faz mal para a saúde, ele advém do milho e ele é muito saboroso e o índice glicêmico dele é muito baixo. Além de tudo, nós vamos usar o óleo de coco, vamos substituir a manteiga de cacau pelo óleo de coco, que eu já falei também, já fiz alguns vídeos. Ele é muito bom, ele faz muito bem para a saúde. Então é um chocolate dietético, muito saboroso, que você vai gostar bastante. Vou deixar a quantidade dos ingredientes na descrição para vocês, tá bom? Aqui o meu chocolate é 100%. Ele é bem forte, tá bom? Nós vamos precisar aqui, ó, de pelo menos 2 colheres de sopa de xilitol, para ficar mais docinho, tá bom? Mas vamos supor que você goste do amargo, do meio amargo, então você pode colocar menos, tá bom? O xilitol ele tem a vantagem de ter o mesmo poder de dulçor do açúcar. Agora, o toque mágico que vai transformar isso daqui num ovo de Páscoa é o óleo de coco, tá? Então nós vamos acrescentando aqui. Ele vai bastante óleo mesmo, mas não é diferente do chocolate que você come tradicionalmente, que vai bastante óleo. Só que vai uma manteiga de cacau ou um óleo de gordura saturada, que não faz bem para a saúde. Nesse caso aqui você vai ter uma combinação de ingredientes que não vão te fazer mal, não vão te engordar. É lógico que tudo em exagero faz mal, Então, olha, nós vamos misturando até o chocolate ser incorporado pelo óleo. Olha a textura, ó. Ele vai absorver um pouquinho mais, provavelmente eu vou precisar colocar um pouquinho mais de óleo para ficar líquido e ele vai ficar durinho depois, tá bom? Aqui os ingredientes que vão dar um sabor diferente: uva passa, castanha de caju, amêndoas, nozes. Também tem para quem gosta de chocolate com amendoim, esse amendoim eu torrei agora, tá super gostoso. E também quem gosta do sabor brigadeiro. Esse granulado de brigadeiro, ele não tem lactose. Se você pegar uma marca boa,
não tem lactose, o granulado, então você pode utilizar, né? E fica muito bom. Outra coisa também que eu coloquei para acrescentar na nossa receita, que você pode variar, é o coco ralado. Eu ralei esse coco agora também. Eu fui procurar um coco ralado, não achei sem açúcar, só achei com açúcar, então eu mesmo comprei o coco e ralei. Para você fazer o seu ovo de Páscoa, você vai precisar das clássicas forminhas. Peguei umas forminhas pequenininhas para a gente fazer umas variações interessantes, tá bom? Normalmente não é necessário fazer isso que eu vou fazer, mas a gente vai untar com óleo a forminha, para sair mais fácil, né? Com mais tranquilidade. Para você fazer os próximos e não ficar grudando. Agora eu vou fazer assim, ó, um pouquinho de coco, para vocês entenderem como é que fica a ideia. Vou fazer um pouco de granulado, o ovo de Páscoa de brigadeiro. Vou fazer também um ovo de Páscoa de castanha de caju e vou colocar também um pouquinho de nozes. Esse aqui por último eu vou deixar sem nada. Deixa eu só experimentar para ver se tá docinho, se tá gostoso. Tem o pulo do gato aqui, hein? Para quem não gosta do sabor do óleo de coco, porque o ideal é que o óleo de coco seja com um sabor natural, porque senão, né, eles vão tirar as propriedades do óleo. Eu selecionei aqui algumas essências, né? Algumas essências artificiais, você pode fazer as suas naturais também. Tem de marula, selecionei também a de amêndoas e também a essência natural de baunilha, ó, tá velhinho, tá, gente? Porque é meu, tá bom? Aí você pode, né, camuflar o gosto do óleo de coco com as essências. Eu vou colocar aqui uma baunilha. Como a minha é o extrato original, eu coloquei 3 gotas, tá? O perfume já transcende aqui. Ó, nós fazemos assim, olha. Bom? Você vai precisar da outra forma, tá? Para apertar. As castanhinhas, se vocês quiserem colocar depois, pode colocar depois também. Dá uma camada, né? Extra. Coloca depois. Nós vamos apertar assim. Você vai apertar bastante. Deixa pressionando e leva à geladeira por pelo menos umas 2 horas. Ou o freezer é muito rápido, viu, gente? Em 15 minutos você já tem um ovinho de Páscoa pronto, tá bom? Retiramos agora do congelador e eles ainda estão aqui, ó. Estão aqui. E agora nós vamos fazer a segunda camada, que é justamente a camada com os recheios. Vamos derramar para aumentar um pouco mais a casca desse ovinho. E aí você pode colocar o seu recheio. Você pode fazer ele cheio de coisas, que eu acho que é muito mais legal. Vamos fazer esse daqui, olha, de brigadeiro. Você deixa esse granulado ficar com esse aspecto, né, de brigadeiro. Agora nós vamos fazer com outra cobertura, com outro recheio. No caso aqui eu vou colocar o amendoinzinho, vamos forrar de amendoim. Se você quiser preencher aqui, ó, porque vai na geladeira agora, né? Ele vai ficar bem durinho. Vou colocar mais uma camada. No próximo, vou colocar amêndoas. Vai do seu gosto, que você acha gostoso. Olha, não tem quem não vai gostar, viu? Não tem jeito, hein? E por último, eu vou colocar o coco fresco. Agora eu vou devolver lá na geladeira por mais uns minutos. Pessoal, também tem a opção para quem não é vegano, para quem pode comer leite, mas quer comer uma coisa mais saudável, fazer o seu próprio ovo, o seu próprio chocolate, é a opção de você colocar 2 colheres de leite ninho na mistura que nós vamos fazer, né? Então eu coloquei 2 colheres de leite ninho, vou colocar também o óleo de coco. Esse é imprescindível, é o melhor óleo que tem pra gente poder fazer, tá bom? Vou colocar aqui, você vai misturar bem. E essa mistura aqui, ela é a mistura do, entre aspas, chocolate branco. O que precisa para ser branco? Ficar desse jeito e você colocar o xilitol. E aí você tem um chocolate branco para os adeptos ao chocolate branco. Eu vou colocar aqui 2, tá bom? Isso para quem pode tomar leite, né? Ou aquelas pessoas que podem fazer o uso de leite sem lactose também podem usar o leite sem lactose. E o leite, né, pessoal, tem que ser em pó, porque nós estamos trabalhando com gordura. Chocolate, para fazer o chocolate, para endurecer,
ele precisa ter a gordura suficiente. Eu vou deixar ele branquinho, tá bom? Mas se você quiser acrescentar o chocolate 70% ou 100%, você pode. Eu vou fazer a mistura do chocolate branco, do ovo branco hoje. Tá vendo, ó? Tá bem bonitinho. Mistura bastante, se tiver um fouet, melhor, é que o meu quebrou. Se você não gosta do sabor do óleo de coco, já falei das essências, né? Tem várias essências. Eu tenho de marula e tenho de amêndoa. Vamos colocar a essência de marula aqui, ó. Vamos lá. Se você tiver essência de rum, fica muito gostoso também. É que eu não encontrei, viu, gente? Daqueles que gostam, né, de uma boa essência de rum, fazer um bombom. Quem quiser a receita do bombom, fala pra mim. Eu quero a receita do bombom vegano ou do bombom sem lactose, sem glúten. Eu já tenho tudo pra fazer, só quero saber se vocês querem essa receitinha, tá bom? Vamos ver se ficou gostoso. Nossa! Gente! Vocês vão ficar malucos! Ficou muito bom, vou colocar mais. Gente, que coisa gostosa! Pode fazer, pode fazer. Aí o bacana com essa receita aqui é você colocar depois castanha ou amendoim, fica uma delícia, tá bom? Vou pegar as forminhas e vamos lá. E, pessoal, usei a forminha anterior, tá bom? Por isso que ela tá suja, de chocolate escuro. E ó, coloquei aqui, eu coloquei até mais recheado, que eu fiz um pouco mais, né? Tá bom? Agora eu vou pressionar e levar na geladeira pra gente ver como ficou. Gente, tô aqui com os nossos ovinhos, vou mostrar pra vocês. Eu vou embrulhar pra vocês verem, tá bom? Mas olha, eles ficaram assim, ó, perfeitinhos. E quando abre, ó, super recheado. Agora eu vou comer esse daqui porque os outros eu vou dar de presente, tá bom? Gente, é uma delícia. Nossa. Ele é tenro. Ele dissolve na boca como os bombons e os chocolates finos que você já não acha mais. Ai, gente. Ele é levemente crocante, muito saboroso. E eu vou dar um pouquinho pro Giba, porque ele tá aqui babando. Obrigado. Aí, Giba. Como o óleo de coco, né, na temperatura de 30, 32 graus, ele fica muito mole, o que você vai fazer? Se você vai dar de presente, você já embrulha, deixa todo formadinho, prontinho na caixinha e mantém na geladeira. Quando eu entregar para a pessoa, ela come e ela devolve na geladeira. Isso que é a única consideração final dessa receita. Ela é barata, ela faz bem à saúde, o chocolate ele é antioxidante, né? O óleo de coco também, eles somam as suas características. E outra coisa, não fica com sabor de comida de doente, não. Fica super gostoso, super saboroso. Para quem gosta de incrementar mais, a criatividade vai além, tá bom? Se você fez em casa, tira uma foto e põe lá no Instagram para mim, que eu quero ver, me marca, tá bom? Que eu quero ver o que você fez. E se você tem outras receitas, né, outras ideias para fazer desse jeito, conta aqui para mim nos comentários. Eu tô com uma receita prontinha de bombom, sem glúten, sem lactose, com xilitol também e óleo de coco, maravilhoso, ficou delicioso, o Giba já comeu, só que o que aconteceu? O vídeo vai ficar muito grande. Então se você quer essa receita, comenta aqui para mim que eu faço na próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ótima Páscoa para vocês, um grande beijo. Pronto. Rendou? Pode comer. Ui, isso aqui tá muito melhor. Experimenta amendoim. Uau, amendoim.